Bom, então aqui oficialmente, né, dando abertura aí ao nosso encontro aí, segundo ciclo Maria Maria, né, estamos discutindo essa obra aqui, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, né, uma coleção que se chama Feminismos Plurais. A gente vai ler a segunda parte, vai discutir a segunda parte dessa obra. E sejam todas, então, muito bem-vindas, né? Todo mundo já conhece aqui a proposta, né, dessa parceria aí, desse grupo com a UDESC, a FMP, né, a partir do Laborei, do NEAB, do GEMPA, né? E a gente tem gravado para disponibilizar no nosso canal do YouTube da Faculdade Municipal de Palhoça, porém, por conta agora desse período eleitoral, a gente teve uma orientação da nossa mantenedora, né, prefeitura, para que não fizesse nenhuma publicação, né, que pudesse ressoar como propaganda, né, partidária. Então, a gente está disponibilizando ainda. Ju, dá uma olhadinha nos microfones, porque está muito ruído aqui, não sei para vocês. Isso, quem não está falando para desligar, senão fica insuportável. Ah, tá, Dri, obrigada. Então, esse material tem disponibilizado a partir do Google Drive, eu já compartilhei, né, da semana passada, mas assim que a situação voltar, aí a gente posta ali no canal do YouTube, porque também acaba tendo maior visibilidade. E aí a gente tem pedido para que, então, todas vocês que estão participando possam, né, colocar, mais uma vez, né, o nome completo, um contato de e-mail, né, e a instituição, mas acho que aqui todas nós já nos conhecemos, né, então, não sei se alguém aqui vem a primeira vez, né, a ideia depois a gente também... Josiane, muito bem, Josiane, se puder, né, então, meu nome é Juliana, sou da Faculdade Municipal de Palhoça, né, e eu e a Miriam e a Adriana, né, que idealizamos, mas a ideia desse momento é ser um grupo mesmo para a gente discutir aspectos centrais desse material, né, e aí, né, poder aqui ampliar aí e aprofundar um pouquinho mais, né, os conhecimentos a respeito dessa discussão que tem sido tão rica para nós, né. Muito bem, Josiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu também sou da Faculdade Municipal de Palhoça, eu sou caloura. Ai, que bom! Fase, mas já estou fazendo a matéria da Miriam à noite, eu sou aluna da Miriam. Eu puxei duas, aproveitei a pandemia aí, que é online, né? Então, eu estou fazendo empreendedorismo, que era a Maria, agora é outra professora, e com a Miriam na sexta-feira. Muito bem, você é do curso de administração? Administração, isso. Ai, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem, então, gente, podemos dar início, né? Desde o nosso último encontro, a gente tinha definido, então, que alguém de nós, né, quem tivesse interesse também, pudesse ficar responsável, né, e apresentar alguns pontos que mais chamaram a atenção do texto. E aí eu vou compartilhar com vocês, então, né, hoje a gente vai discutir a partir, né, do capítulo, o que é o lugar de fala, e o outro é o Todo Mundo Tem Lugar de Fala, tá? Eu preparei um material aqui, em PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês. Só lembrando que aí eu fico sem acesso ao chat, aí, na medida que eu apresento, a gente pode ir discutindo, né, fazendo links, né, aprofundando, né, e aí vocês só entrem em contato, então, para que a gente possa trocar, porque quando eu compartilho a tela, eu só visualizo a minha tela, daí eu não acesso o chat, então, se vocês puderem, né, falar, é melhor para a gente poder trocar, tá? Ô, Ju, a minha única preocupação é que, caso alguém peça autorização para entrada, você não consegue ver, né? Pois é, não consigo.
E eu também não recebo, né? Nem eu nem a Adriana, a gente não recebe, né? Essa autorização, né? Esse pedido. Eu fico retornando, assim, vou tentar fazer isso, que eu acho que faz aquele barulhinho, plim, sabe? Eu não Ah, acesso eu não consigo acessar, visualizar, mas eu consigo ouvir aquele barulhinho de quando tem alguém tentando entrar. então tá. É que teve uma outra situação que a gente fez um evento e envolveu muita gente, e a gente teve esse tipo de problema, por isso que a Mira está lembrando aqui que quem cria a sala é quem autoriza as pessoas de fora do domínio, no caso da FMP, a participarem. Mas vou ficar atenta aí ao barulhinho. Meninas, a Adriana, a Miriam, mais alguém quer falar alguma coisa, recepcionar? Eu acabei me apressando aqui, mas... Não, fica tranquila, tá ótimo. Tranquilo, não, tranquilo. Você é a nossa mestre de cerimônias oficial já. Exatamente. Só quero destacar aí a presença aí das meninas aí do NEAB, apresentar aí para as professoras, a Aline que está aí, a Celina, a Tuísa, pessoal aí que está fazendo já pesquisa na área. A Celina trabalha com questões indígenas, mulher indígena, criança indígena, ela trabalha bastante a aldeia Guarani, aqui do município de Palhoça. A Tuísa, que também está aí junto com a gente, ela trabalha com literatura, né, literatura, pensando aí, usando a educação infantil, trabalhando aí com as crianças, e a Aline, que está terminando também o seu TCC, pensando também dentro dessa questão de diversidade, de autonomia, de espaço. Então, o pessoal aí que é uma nova geração de pesquisadores e de pesquisadoras que está se construindo, e a gente fica muito feliz de fazer parte dessa trajetória, né? Então, eu acho que esse espaço que deu para o NEAB a chance dele conseguir discutir questões que muitas vezes dentro das nossas reuniões, que às vezes são apressadas e muitas coisas para fazer, a gente não consegue. Quer discutir um pouco textos, livros, teorias, e é muito bom. Também quero agradecer aqui a presença da Josiane, parabéns pela tua iniciativa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado. Isso é muito bom, porque apesar de fazer um curso de administração, que num primeiro momento parece um curso que está alheio a esse tipo de discussão, mas a gente sabe, né, Josiane, que é muito importante, porque lidar com pessoas, administrar empresas, e eu tenho discutido bastante dentro do curso, tenho insistido bastante sobre a função social das empresas, a questão da diversidade dentro das empresas, né? Então, a presença da própria Josiane aqui me deixa muito feliz, significa que alguma sementinha a gente já está plantando, e vamos embora, né, Ju? Então, fique à vontade, parabéns aí pela tua apresentação, que eu estou vendo aqui a capa já. Meu Deus, Adriana! Ai, Miriam, obrigada. Que bom destacar aí as nossas alunas, também fico bastante feliz, e também como professora delas, né, atualmente não estou ministrando nenhuma disciplina aí no curso de ADM, mas fiquei muito feliz também com a presença da Josiane, e as demais professoras aqui também, né, que enriquecem tanto o debate aí. Bom, então hoje é o nosso último encontro, né, para a gente discutir essa obra aí do Lugar de Fala, que é o primeiro da coleção, né, do Feminismos Plurais, organizado pela própria Djamila Ribeiro, né. A gente, na semana passada, né, a Adriana trouxe um vídeo em que ela fala, né, desse termo, desse conceito, e nesses 2 capítulos, né, a gente vê uma tentativa aí de tentar dialogar aí com algumas autoras, sobretudo as autoras feministas negras, né, e também, de certo modo, aí questiona muito essa visão mais universalizante, né, de uma epistemologia dominante que vai deslegitimar esses outros lugares de fala. Acho que, basicamente,
ela vai aprofundar um pouco mais o que ela vinha trazendo, né, nos capítulos anteriores, e pontuando algumas autoras que eu procurei também ter esse cuidado agora de apresentar para vocês, né, como uma janela aí para a gente poder ir aprofundar aí nos nossos estudos, né. Então, ela começa, né, nesse capítulo que é lugar de fala, já se propondo a percorrer essa trilha desse lugar social que as mulheres negras ocupam, né, eu chamo bastante atenção para essa ideia de lugar social, porque ela está muito preocupada, né, e os estudos feministas, né, o ponto de vista dos estudos feministas negros, destacam muito essa posição, pensar o lugar de fala a partir desse posicionamento social, né, dentro de uma sociedade estruturada hierarquicamente. Então, que cada um tem um determinado lugar e a atenção para esse lugar, essa posição social, né. Ela começa também chamando atenção para um fenômeno, né, bastante atual aí dos movimentos sociais, no contexto das redes sociais também, que vão cada vez mais escancarar essa discussão de quem tem esse lugar de fala, né, e que muitas vezes, até entre grupos que foram silenciados, né, se escuta muito essa desautorização dessa fala, né, o opressor não pode falar desse lugar de fala do oprimido, né, e aí ela até sugere, eu coloquei um balãozinho aí, que se ouve muito, né, fique quieto, esse não é o seu lugar de fala, né, e aí ela começa, então, a recuperar, né, alguns conceitos ali que vão contribuir para pensar esse lugar de fala, e ela vai para o campo dos estudos de comunicação, né, a partir na análise de discursos, que também estão apontando, né, para a importância de pensar a localização desses grupos. Ela cita exemplo ali na página 56, né, autores que vão pensar esse lugar de fala, né, a partir do leitor, que é diferente, né, de uma determinada revista, né, de uma determinada obra, que é diferente de quem produz essa obra, né. Então, aqui ela já vê semelhanças com esse lugar de fala que ela vai defender a partir dessa trilha aí, né, feita pelo movimento das mulheres feministas, né, negras. E aí ela fala que esse conceito de lugar de fala que ela defende, que tem essa semelhança aí, né, com os estudos de comunicação, ela tem como fundamento aí uma noção Foucaultiana de discurso que parte de uma compreensão de um imaginário social que está, né, envolto em relações de poder e controle. Então, que toda forma de relação social, ela traz implícita, né, uma relação de controle e poder, né. Então, destacar essas posições sociais é entender essas dinâmicas de poder. Então, ela destaca ali, né, ela faz essa escolha de pensar a partir da perspectiva da feminist standpoint, que é o ponto de vista feminista, né, e aqui ela começa, então, nesse capítulo, a problematizar a Patricia Hill Collins, né, a Patricia Hill Collins é uma professora de uma universidade, depois eu peguei a referência bem certinho, está lá no último slide, eu vou passar para vocês, mas ela é uma professora norte-americana que traz essa crítica mesmo, né, a partir dessa obra, Pensamento do Feminismo Negro, que está na referência da Jamila Ribeiro, na página 58 e 59, né, de destacar ali, né, de acordo com palavras da própria autora, né, da Hill Collins, né, que quando falamos de pontos de vista, pontos de partida, não estamos falando de experiências de indivíduos, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania, né. Então, ela está trazendo, né, nessa parte do capítulo, essa discussão entre o lugar de fala enquanto grupo e o lugar de fala enquanto indivíduo, que existem diferentes autoras que vão, por hora, defender mais a importância de pensar a partir do ponto de vista individual, em que cada sujeito se situa e se percebe e entende o mundo,
e aquilo que pode ser compartilhado. A Hill Collins, ela está enfatizando a importância da gente pensar aquilo que é comum, que é aquilo que é partilhado, aquele lugar comum, né? E o foco do feminismo negro, então, né, é salientar essa diversidade de experiências, tanto de mulheres como de homens, a partir dos diferentes pontos de vistas, e pensando esses pontos de vista como uma análise desse fenômeno, né, que vai realocar esses sujeitos em diferentes lugares sociais. E pensar a partir desse lugar de fala, dessa marca, né. Então, a Patrícia Hill Collins já, né, desde do início da década de 90, já tem pensado a partir da matriz de dominação e se propõe a pensar a partir da intersecção, que é a partir, né, desses diferentes marcadores, gênero, raça, classe, geração, sem que um se sobreponha ao outro, né, como o entrecruzamento, como a gente já viu ali, né, na obra da Carla Cotirene, ali, das interseccionalidades. Então, ela abre ali, né, a partir do ponto de vista feminista, né, a importância da gente pensar junto com essas diferentes, né, essa combinação ali, que vão atravessando os diferentes sujeitos, né, e que esse ponto de vista também, né, é importante destacar que ele vem de um contexto dos movimentos sociais, e ele foi cada vez mais ganhando corpo a partir do debate virtual, né, que foi um importante divisor de águas ali, né, para esse novo momento em que a gente pode acessar mais facilmente outros discursos e outros debates, senão aqueles dominantes e hegemônicos aos quais a gente não tinha acesso, mesmo dentro, né, desses espaços de produção de conhecimento, como academias, né, essas instituições que silenciavam. Então, hoje a gente pode acessar mais, mas acho importante, até a Miriam, um pouco antes, a gente sempre faz uma prévia ali, a gente faz uma conversa, e a Miriam estava destacando, né, a importância da gente pensar aí, esse lugar de cidadania mesmo, que esses grupos ocupam, né, porque a partir disso, a gente vai perceber nessa dinâmica social quem está autorizado a poder falar e quem não está autorizado a poder falar, né. Aí na página 64, né, a Djamila, ela vai dizer que o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas o poder de existir. Então, se eu posso me narrar e falar, eu estou, a partir da minha perspectiva, do meu ponto de vista, eu estou falando sobre a minha existência, né, quanto que é importante a gente pensar, né, esse lugar de fala como uma maneira também de se situar, né, e de se colocar e de reivindicar esse lugar, né, e também pensar esse lugar de fala como uma possibilidade de refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes, né, a partir de uma noção de que existiria um saber universal, né, então é mostrar aí diferentes pontos de vistas, né. O foco, então, é entender as condições sociais que constituem o grupo do qual fulana faz parte, quais experiências compartilha com esse grupo, né, então não são as relações individuais, mas essas experiências comuns, que grupos, aí ela dá um exemplo, né, o quanto que isso impacta, até para a gente pensar políticas públicas, como a PEC 287, né, e a situação das empregadas domésticas, está na página 65, 66, dizendo quanto que, né, com a reforma, né, aí da Previdência, grupos como, no caso, as empregadas domésticas, vão ser as mais atingidas, porque elas já vinham da informalidade, né, já tinham dificuldade de acessar, de ter uma aposentadoria, e elas vão sofrer muito mais, né, por conta mesmo dessa dificuldade já, quer dizer, se já antes já havia uma dificuldade, né, agora cada vez mais. Fez um barulhinho, eu vou só ver se tem autorização, tá? Deixa eu, rapidinho, gente, aqui.
Sim, olha lá, o Mário, o meu aluno. Mário, seja bem-vindo. Eu vou voltar ali, peraí. Bom, aí ela também vai trazer a Spivak, né, uma autora indiana ali, estudiosa aí, né, dos estudos pós-coloniais, uma grande referência, que tem uma fala bastante potente, que diz: o silêncio é imposto a sujeitos que foram colonizados, né, então, que todos os povos, os grupos que foram subalternizados, eles não têm esse poder de falar, não podem nem falar sobre si, eles são sempre narrados, né, pelo outro. E aí, a partir disso, né, não há, isso aí nas palavras, né, da própria Spivak, né, não há valor algum atribuído à mulher negra pobre como item respeitoso na lista de prioridades globais. A representação não definhou a mulher como uma... Mais um barulhinho, gente, só um pouquinho, me desculpem, mas aqui, como eu criei a sala, aí eu que tenho que autorizar. Aí. Opa. Voltando aqui, então. Né, a mulher, como uma intelectual, tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com nenhum floreio, da importância da mulher negra, né, desse colonizado, a colonizada, de ter essa obrigação também de poder falar desse seu lugar como uma forma de se contrapor, né, e ela faz uma crítica, ela recebe muitas críticas porque essa perspectiva acaba exaltando a Grada Quilomba, a própria Hill Collins critica a Spivak, que ela acaba autorizando e reconhecendo uma visão dominante imposta pelos colonizadores, ela já entende como algo dado, né, então que tanto a Quilomba como a Collins vão exaltar a importância, né, de que haja essas múltiplas vozes, justamente para que haja essa disputa, né, de discursos e se convide para uma reflexão, né, mais do que pensar um pensamento único, né, mais do que almejar um pensamento único, mas que entenda que esse lugar de produção de saber, ele é múltiplo, né. Aí aqui, a Quilomba, né, que ela vai ser mencionada, né, pela Djamila Ribeiro ao longo de toda a obra, né, ela inspira, a Quilomba, ela é artista, psicóloga, é uma intelectual aí portuguesa que também tem produzido e pensado e também utilizado aí toda de uma performance artística também, né, para falar desse lugar e também para fazer essas críticas, né, que ao longo da obra a gente vai vendo, sendo referenciada, né, e aí na página 69, né, ela vai dizer assim, né, que esse regime de autorização discursiva, ou seja, né, permitir que essas múltiplas vozes também sejam ouvidas, né, faz também com que homens brancos que se pensam universais se racializem, entendam o que significa ser branco como metáfora de poder, aquilo que a gente estava discutindo no nosso último encontro. Também pense a branquitude, né, se hoje a gente pensa a negritude, e que a gente possa também, né, colocar ali no mesmo parâmetro para pensar nessa relação de poder, esse lugar privilegiado. E que nesse movimento é necessário, então, exercitar essa escuta, que nunca foi, né, daqueles que nunca foram autorizados a falar, né, que sempre foram silenciados, né. E aí tem uma frase, inclusive, que é uma referência aí, né, da Quilomba, que ela diz assim: quieto na medida que é forçado a. Então, os grandes segredos da colonização, da escravidão, elas só podem ser ditas por quem vivenciou, né, então, essa é uma expressão das pessoas da diáspora africana, que silencia, então, que
faz com que esses grupos então sejam ouvidos como forma de manter esse poder hegemônico, né? E aí ela escancara a importância da gente trazer esse confronto, né, com o poder e pensar a partir de novas epistemologias, né? Na página 87 e 88, tem uma citação imensa, que é bem no final, que depois a gente pode retomar, que ela vai, né, a Quilomba, né, vai falar ali das epistemologias, como esses espaços de reconhecimento de produção de saberes, né, e que eles vão sendo tecidos, né, a partir de paradigmas, métodos e temas que fazem com que essas outras vozes que não participaram, né, dentro desses espaços de produção de saber, elas sejam criticadas por não serem neutras, por não serem objetivas, né, de haver uma interpretação equivocada, né, uma não autorização, né, que faz com que essas vozes não sejam autorizadas, né. Aí eu achei bastante interessante também, a própria Quilomba também usa essa imagem aí da escrava Anastácia, né, e aí usa a ideia dessa máscara, né, que a máscara traz essa conotação de impedir que não se use a boca, né, como esse lugar de se alimentar, mas esse lugar de fala, né, porque essa máscara é utilizada, então, pelas escravas, para que elas não se alimentassem enquanto elas eram forçadas, né, a trabalhar nas plantações. Então, ela tinha essa função de impor o medo e o silêncio, né, a partir da tortura. E aí ela traz uma citação da Conceição Evaristo, né, uma autora, né, de literatura, né, e que ganhou o prêmio Jabuti. Aí tem uma fala de uma entrevista que a Conceição Evaristo vai ao encontro aí, né, do que a Quilomba faz, quando ela faz referência à escrava Anastácia, que ela fala assim, né, a gente sabe falar pelos orifícios da máscara, e às vezes a gente fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada, e acho que o estilhaçamento é um símbolo nosso, porque nossa fala força a máscara, né? Então, pensar esse lugar de fala a partir também desse lugar de silenciamento, né? Desse lugar de que foi imposto de medo, mas que não impediu que se pudesse hoje se pensar e se falar, né? E a potência dessa fala, né? Ai, minha bateria tá acabando, peraí. Bom, e aí, para terminar, então, todo mundo tem lugar de fala, né? Ela termina ali no último capítulo, vou trazer alguns pontos que eu destaquei na fala da Jamila Ribeiro. Ela começa, né, com uma citação da Lorde, né, que fala: minha resposta ao racismo é a raiva, né, e que segurar essa raiva nunca me levou a lugar nenhum, né, e aí ela vai fazer essa problematização aí desse lugar de fala e da representatividade, que a gente pode aprofundar um pouquinho, né, da importância da gente interromper com esse regime de autoridade, né, e de pensar que todos possuem lugar de falas, homens, brancos, mulheres, negros, pois todos estamos falando de uma localização social. Então, destacar aí a posição social, de se pensar a partir, refletir a partir da posição social. E que o espaço virtual tem sido espaço de disputas narrativas, que pessoas de grupos discriminados, né, encontram um lugar para existir. E aí, até gostaria de propor, né, que a gente pudesse indicar aqui alguns influencers, alguns outros autores, youtubers, né, blogueiras, que sejam representantes, né, que falem desse lugar da mulher negra, dessa voz, né, do movimento negro aqui, para que a gente possa disseminar também e poder cada vez mais acessar, né, e aí ela chama atenção para a necessidade de democratização das mídias e para que a gente possa fazer um rompimento desse monopólio, né, que ainda é comandado ainda, né, pelos brancos e pelas empresas, enfim, e que, mesmo que a gente fala dos lugares sociais dos indivíduos, dos sujeitos, que a gente traga o debate das estruturas, como essas estruturas foram sendo, né, consolidadas, e refutar toda forma de pensamento que se pensa neutro, né, necessidade de reconhecer. Juliana?
Voltei, meninas. Acabou a minha Tá. bateria do computador. Mas Acontece. era o meu último slide mesmo. Aí eu estou no celular. E até eu achar aqui, mas era isso. Aí ela termina retomando, né, a fala, só para terminar aqui, né, da gente fazer um debate mais coletivo, acabei falando demais, da Lélia Gonzalez, né, uma professora aí, representante, nome super importante, é uma expoente aí para pensar o feminismo negro aqui no nosso país, né, que ela fala, o lixo vai falar, e numa boa, né, o que isso quer dizer. Tá? É isso, meninas, assim, da apresentação geral, eu acho que a partir disso a ideia é a gente poder agora... Muito bom, né? E não sei, a minha proposta é da gente poder fazer algumas indicações, eu tinha até aberto no computador, mas posso procurar aqui, algumas páginas, alguns sites de internet, né? Que a gente possa indicar para a gente poder também trocar, partilhar, lembrando que a gente também criou, né, uma página no Facebook do Ciclo Maria Maria, por enquanto ele ainda está privado, mas quem ainda não teve acesso, procura lá no Facebook, está como Ciclo Maria Maria mesmo, né? Quem tiver dificuldade, entre em contato com a gente. E aí também todas as indicações sempre têm sido muito produtivas e bastante... né, tem promovido também esse espaço de troca aí, né? A Adriana já sugeriu um documentário no YouTube que a gente pode repostar aqui, e a gente vai alimentando ali na página, né? E a ideia aqui, então, é que a gente possa começar. Eu tenho alguns aqui que eu também, alguns canais que eu posso falar para vocês, né? Um que eu gostei muito é a TV Preta, a gente posso colocar aí no chat. É um canal, né, que tem promovido esse debate, tem discutido muito desse lugar, né, da mulher negra, né. Tem também o Ego Olivier, que faz também pensando, né, desse lugar aí do homem negro, né. O Espartaco Santiago, e é interessante a gente pensar que são pessoas que vieram, né, que sempre estiveram marginalizadas, excluídas, e que depois, também por conta das últimas políticas, puderam acessar, né, esses espaços de produção de saber, que tem um reconhecimento mais legitimado, como as universidades, né, e puderam ter suas vozes ali, né, reconhecidas, né, e também tem blogueiras de baixa renda, que é bem interessante também, que fala, né, sempre uma perspectiva bastante crítica, né. Mas é isso, meninas. Não sei se vocês têm mais alguém também para a gente poder citar. Vou colocando aqui no chat. Blogueiras de baixa renda é sugestivo. Bom dia a todos vocês. Quero parabenizar por essa síntese maravilhosa que você conseguiu fazer de todo o texto, mas eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de socializar e questionar aí, e provocar um pouco mais o debate acerca de alguns pontos que foram apresentados aqui no texto. Pode ser? Claro, estamos aqui para isso. Então, eu não sei se eu compreendi bem, mas eu tenho o livro da Spivak, né? Essa autora aqui indiana, pode o subalterno falar. É uma discussão que eu estou fazendo, porque eu trabalho, como já falei com vocês, com as crianças pomeranas que são subalternizadas e que foram subalternizadas, né, na história, por vários momentos, né, falar como o Walter Benjamin, né, nos propõe, né, ao analisar essa história, né, a contrapelo. Então, nós podemos observar as condições históricas que colocaram essas crianças numa condição de subalternização, impossibilitando-as, inclusive, de falar com a sua própria voz e na sua própria língua. E esse é o debate que eu trago aqui. Quando
ela faz, eu entendi que ela está fazendo uma crítica lá na página 74, diante dessa autora, que parece que a Spivak simplesmente se posiciona no sentido de denunciar que o subalterno não pode falar sem proposições de romper com esses silenciamentos. E aí elas vêm, né, ela vem descrevendo aí, né, que não basta apenas, né, de afirmar isso. Então, para mim, ela faz uma crítica a essa autora. No entanto, eu não vejo assim, né? Quando ela diz que o subalterno não pode falar, durante toda a leitura do livro que eu tenho da Spivak, ela vem colocando isto numa dimensão dos processos históricos de subalternização. É claro que numa sociedade, né, isso eu trago aí alguns subalternos, como são os pomeranos, né, num processo histórico, eles não puderam falar. No primeiro momento, eles foram colocados numa condição de alemães, apagando toda a sua especificidade. E no segundo momento, aqui, né, na história brasileira, aqui dentro da perspectiva, dentro da política, né, Vargas, também foram impedidos nessa construção do Estado-nação. Então, ela vem denunciando vem denunciando, não, vem evidenciando esses fatores de subalternização, mas ela não fica aí. Ela propõe ferramentas e medidas de contrapor este cenário. E parece que as autoras aqui apresentadas pela Djamila fazem uma crítica a ela, dizendo que elas só anunciam. Não sei se eu entendi bem, aí eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais este debate. Eu Acho que é a Adriana, né? eu queria me inscrever aqui, porque essa também foi a parte que fiquei incomodada, assim, quieta. Só desliga o microfone, senão o ruído... Mas eu queria agradecer muito a apresentação da Juliane, foi maravilhosa, e a colocação da Rosalia, assim, muito alinhada com o que também me inquietou bastante na leitura do capítulo, porque, ao mesmo tempo, eu sinto que ela traz a Spivak como uma referência para pensar esses processos de subalternização, né, dentro da perspectiva colonial, né, de quantos países colonizados foram, em seus processos de colonização, subalternizando suas populações, mas, ao mesmo tempo, ela coloca a Spivak nesse lugar meio de um determinismo, né, de que, supostamente, ela até traz a Conceição Evaristo e a Grada Quilombo para falar da escrava Anastácia e da máscara, para se contrapor a uma leitura que ela faz da Spivak, colocando a Spivak nesse lugar meio de um certo determinismo, né, de que os subalternos, eles acabam, pela opressão estrutural, sendo impedidos de falar. E aí ela traz essas outras referências para dizer e contrapor que não, né, que, inclusive, tem outras formas de falar. Mas eu concordo com a inquietação da Rosalia, eu também estou estudando um pouco da Spivak, é um texto difícil, esse Pode o Subalterno Falar, mas, ao mesmo tempo, ela traz essa dimensão, tem uma parte aqui bem no comecinho que ela diz assim, no prefácio, para ela não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar contra a subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, como consequência, possa também ser ouvido. E aí a minha dúvida também foi nesse sentido, né, que na página 75 a Djamila coloca assim: Spivak, entretanto, se posiciona de forma a criticar a romantização dos sujeitos que resistem. E aí eu fiquei bem, assim, eu confesso que fiquei assim meio
com uma certa antipatia da Djamila por conta das últimas declarações que ela fez em relação à Clarinha de Turbante. Então, assim, relativizando, eu acho que ela tem também nas entrelinhas do texto, sempre um enfrentamento, né, com algumas perspectivas que fazem críticas, são divergências, eu acho que teóricas, e fica meio dúbio. Ao mesmo tempo que ela utiliza, ela rechaça. Então, eu acho que tem a ver, Rosalie, com essas camadas de ressentimento em relação à esquerda também. A Spivak se coloca e é situada num campo marxista, e também eu acho que alguns tensionamentos são nesse sentido, de que algumas correntes do marxismo acreditam que tem uma vanguarda, né, que sempre vai estar à frente, defendendo a classe trabalhadora, e tirando, às vezes, a potência da própria classe trabalhadora se autorrepresentar e falar por si mesmo, né? Então, eu acho que não tem uma tensão aí, nesse lugar. Então, nas entrelinhas do texto sempre aparece, né, esse tensionamento. E acredito que no próximo trabalho que a gente vai ler, que eu acho que vai ser de mais fôlego, e a gente vai ter um empenho aí de decifrar algumas camadas dessas tensões, vai ser o livro do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que também é um teórico que se coloca nessa constelação do marxismo, mas com essas tensões de pensar a não hierarquização de classe, raça, gênero, né? Como que essas categorias, elas são entrelaçadas, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que eu queria contribuir. E passo a bola aí para as colegas também falarem. Eu concordo com você, Adriana. Eu acho que a gente está vendo aí, e é bom que a gente veja isso, é bom que a gente consiga perceber isso, né? Uma divergência teórica aí, né? Uma divergência teórica que para nós é muito bom, e daí demonstra esse amadurecimento que a gente também tem que ter na leitura, perceber que são autoras que estão falando sobre o mesmo assunto, estão preocupadas com a mesma questão, mas ao mesmo tempo divergem de uma maneira assim, que vem aí da sua formação, do seu lugar de fala, do seu espaço de fala, né? Aonde constrói o seu argumento. Então, cada um aí está trazendo a forma como constrói o seu argumento, e eu acho que por isso que é muito bom esse tipo de grupo, por isso que é muito bom esse tipo de discussão, porque daí a gente consegue perceber e ver que aquilo que angustia uma, no caso da Rosalie, também angustia a Adriana, e que junto a gente consegue destramar isso, né? Essa pequena trama que a gente tem que entender. Então, eu não diria assim, é claro que a gente não está aqui para buscar acertos e erros, né? No caso, não é uma certa, outra errada, são posições diferentes, que para que a gente consiga ler o texto, e principalmente o pessoal novo aí que está iniciando pesquisa agora, como eu falei, nós temos o pessoal do grupo do NEAB, o pessoal que está saindo da graduação agora, tem gente aqui da graduação ainda, como o caso da Josiane, que vão começar a fazer leituras agora. O quanto é importante a gente também ver da onde que o autor ou a autora está falando, qual é o seu lugar de fala, como que ele constrói os seus argumentos, porque isso vai ter tudo a ver com aquilo que ele produz. Não é mesmo, Rosalie? Eu levantei o debate para tentar, na verdade, aprofundar se esse era o meu entendimento, porque eu voltei à leitura algumas vezes e voltei ao livro também. Como é que se pronuncia, Adriana? Spivak? É assim, Adriana? Eu não sei se assim é o certo ou o errado, eu falo assim. E esse texto é muito legal, gente, porque é isso, tem questões de tradução também, né? Além da pronúncia,
a gente é atravessado pelas questões de tradução. Então, assim, essa coisa de voltar no texto é isso. E você fala, eu entendi certo? Será que é isso mesmo? Aí, então, eu voltei, vou pronunciar que nem você, Spivak, aqui no texto dela. E aí, falei, não é assim. Ela não ficou na denúncia. Ela anuncia também formas de rompimento com o Ela é silenciamento. super ativista, né? Claro, é claro que no primeiro momento você tem que compreender de fato, né? Que fatores são esses que fazem com que o subalterno não fale. E eles não falam realmente. Agora, não fica aí. Nós temos que compreender por que eles não falam, por que eles foram subalternizados, para então anunciar estratégias de rompimento com os silenciamentos históricos. Então, que bom que vocês me ajudaram a esclarecer isso, né? Então, estou no caminho, assim, estou na leitura. A discussão também que ela faz sobre sair do campo individual para pensar no grupo, né? Porque nenhuma desigualdade ela é construída no campo individual, é no grupo. E vão atravessando, né? Por que elas vão passando a história? Porque não se para refletir sobre as causas, né, da subalternização, que não são individuais. Se fossem individuais, seria mais fácil de romper, né? Gostei desse debate que ela coloca aí, para sair do campo individual. Tem que pensar, quando eu falo das crianças pomeranas, eu não posso pensar em uma criança, mas no grupo que foi subalternizado desde o momento que saíram de lá, né, de onde eles vieram. Então, da mesma forma, as crianças negras, indígenas, ciganas, tantas outras que têm suas histórias aí, suas vidas silenciadas, né? Acidentadas. Eu lembrei de um texto de Hannah Arendt, que não sei se cabe aqui, quando ela discute a questão do preconceito, né? Então, ela diz que o preconceito, ele também não pode ser percebido no campo individual. Vou até ler um pedaço aqui que ela diz aqui. Por não estarem vinculados a pessoas. Então, os preconceitos contam com o assentimento de outras. Exigem grandes esforços de convencimento e se revelam quase sempre no espaço político e público. Então, ele sai do campo privado, um pouco trazendo essa leitura, né, do texto da Djamila aqui com a Hannah Arendt. Então, quando ela faz essa crítica ao campo da construção, né, da identidade, né, do ponto de vista individual, então, eu trouxe aqui essa leitura que eu tenho um pouco da Hannah Arendt. Então, ela coloca que os preconceitos dizem respeito a tudo aquilo que todos nós falamos, todos nós compartilhamos uns com os outros, a partir de um dizem, um acham, de ouvir falar, sem um julgamento prévio, sem uma revisão para sua dispersão. Então, nós temos que fazer uma revisão para dispersar essas desigualdades múltiplas, né, percebidas de maneira interseccionadas, né? Então, é isso. Qual é o perigo, então, de tudo isso? Está no fato que sempre se esconde um pedaço do passado, se oculta um juízo já formado, que tinha uma causa legítima empírica, que lhes era apropriada, e que só se tornou preconceito porque foi arrastado através dos tempos, de modo cego e sem ser revisto. Nós vamos reproduzindo, né, e reforçando essas desigualdades sem fazer uma revisão no passado, da origem histórica delas. Então, um pouco que essa autora diz, né, a Spivak, né, do subalterno pode falar, ela faz uma revisão no passado para perceber quais são as origens dessa subalternização. Então, acho que eu consegui, assim, fazer um link com essas três autoras.
E como é perigoso essa volta ao passado, esse trazer coisas do passado aos pedaços, aos fragmentos, ou trazer só aquilo que é interessante para a manutenção de um determinado cenário, de um status quo, né? Então, o quanto isso é perigoso, e exatamente por isso que quando você dissemina esse espaço de fala, quando você democratiza isso, realmente você tem mais condição de trazer diversas partes desse passado e construir uma outra coisa, gerar aquilo que para mim é muito importante, que é a problematização, sabe? O questionamento. E o que a gente tem percebido é que existe um esforço muito grande para que não haja problematização, para que não haja questionamento, para que não haja estranhamento. Para que não haja estranhamento. Quando, na verdade, o que a gente tem mais que fazer é estranhar todos os dias, estranhar a todo momento, questionar, voltar atrás, rever o discurso. Sabe? Porque historicamente falando, e aqui eu falo na minha posição de historiadora, discursos do passado também não cabem para nós agora. Eles precisam ser revistos também. Então, a gente tem que fazer toda essa questão, porque envolvida nisso tudo, tanto no que a gente está falando agora, também como nas obras que a gente tem discutido, tem uma coisa chamada imaginário social. E esse imaginário social, ele dá autorizações também. Ele autoriza e ele desautoriza. Ele faz com que, muitas vezes, sejam praticadas ações que a gente já não concorda, porque a gente vê que elas não precisariam ser daquela forma. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar sobre o imaginário social, tem que pensar, assim, um pouquinho antes da gente abrir aqui o grupo, nós estávamos conversando e eu estava pensando, até a Juliane falou um pouquinho sobre a questão da própria cidadania. E eu fico pensando na própria questão da democracia. Quando a gente democratiza, quando a gente abre esses espaços de fala, quando a gente dá o poder de fala para essa diversidade, né, a gente também está realmente exercendo um discurso mais democrático. O que a gente não vê com tanta leveza dentro desses espaços, inclusive dentro da academia. A gente falou na obra passada sobre a descolonização do pensamento, né? E a necessidade dessa descolonização do pensamento. Então, aqui a gente continua falando sobre isso, precisamos descolonizar o pensamento para gerar para dar permissão discursiva para muitos grupos, e cada vez que o outro fala, ele está exercendo o seu espaço, ele está exercendo essa possibilidade de gerar em nós esse estranhamento, né? E aí, nesse caso, cada um desses autores ou dessas autoras que estão colocadas aí no texto, eles estão falando a partir de um determinado, de uma determinada construção do seu argumento, né? A Juliane também, na sua fala, nos provocou a trazer exemplos de pessoas que usam, né, e aí tá também, né, uma questão importante, que é esse novo tempo que a gente está vivendo, que é o das mídias sociais, que é a possibilidade de falar através do YouTube, ou do Facebook, do WhatsApp, e por aí vai, né. Por exemplo, se fosse em outro tempo, a presença, por exemplo, de Marielle Franco, a sua história, o que aconteceu com ela, e saber que ela realmente está sendo combativa e ela está atuando mesmo depois de morta. Isso é porque as mídias sociais não permitiram a morte daquilo que ela defendia, continua firme e forte. Então, esses espaços também são espaços de fala. Então, aí a gente está vendo que, em termos de sonoridades, em termos de repercussão, as falas estão acontecendo, está sendo falado. A grande questão é como que isso está ecoando, quem está recebendo esse discurso, quem está recebendo essa fala, e como que ela está sendo
recebida e ressoada também. Então, a minha preocupação, assim, eu fico feliz por um lado de que a gente hoje tenha muitos espaços de fala, muito mais democráticos em termos até financeiros. Hoje é muito fácil você gravar um vídeo em casa com o teu celular, postar no YouTube e a tua fala está ali. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda continuamos do outro lado com uma grande dificuldade de receber esse discurso, problematizá-lo e agir de uma outra forma mais inclusiva, por exemplo, a partir dele. Né? Então, essa é a minha preocupação ligada àquilo que a Juliane havia colocado ali. Porque eu penso que o lugar de fala dá uma grande oportunidade para que a gente viva a diversidade, porque daí não é um discurso vindo de um lugar só, né? São discursos vindo de muitos lugares, e isso é muito importante. Na questão específica da mulher negra, como a gente pensa assim, que ela sempre falou, a própria Juliane trouxe ela ali, né? Ela sempre falou, só que nem sempre ela foi ouvida, né? Ela não era ouvida, então ela sempre falou. Então, da mesma forma hoje, apesar de a gente ter diversos meios de comunicação aí que nos permite essa fala, a gente continua não ser ouvido, né? A gente continua não ser ouvido. E aí eu trago aí a mulher negra, a mulher indígena, a mulher branca, pobre, a empregada doméstica, sabe? Então, todas essas mulheres, elas continuam falando, mas elas continuam não sendo ouvidas. Então, por isso que o lugar de fala é tão importante. Porque nenhuma pauta pode ser universalizada, né? Não dá para universalizar. E aí eu levo isso também para a questão do discurso da representatividade, que a Juliane também trouxe ali na sua apresentação. Gente, importantíssimo, não é só negro que tem que falar de negro, não é só branco que vai falar do branco, assim como não é só o indígena que vai falar do indígena. Né? Se a gente quer realmente ressoar esse pensamento, a questão tem que ser todo mundo falando de tudo, porque é uma questão social, tem que falar junto, isso mesmo, Maria Laura, temos que falar juntos, não é porque assim, ó, eu pelo fato de ser negra e mulher, não significa que apenas eu tenha essa autorização para falar sobre isso. Né? E assim, o espaço diversificado que a gente tem construído aqui me deixa muito feliz, porque eu vejo que realmente a gente está diversificando isso. Miriam, ainda complementando o que tu falaste, eu acho que eu tenho outra coisa que a gente tem que pensar sobre a escuta dos discursos, né? Nós ainda vivemos em bolhas. E eu acho que a maior prova disso está o resultado da aprovação do nosso presidente, que saiu na última semana. Significa que as nossas bolhas estão mais fechadas ainda. Então, a gente tem falado sempre para as mesmas pessoas. E, às vezes, por mais que a gente se esforce, o nosso discurso não está chegando, não está furando a nossa bolha. E eu acho que aí está o nosso desafio, sabe? De pensar nesses nossos lugares de fala. Porque, assim como o meu, dessa pessoa que tenta minimamente fazer estudo, e outros feminismos que não somente o meu, né? Esse discurso, ele não entra nas outras bolhas. E, às vezes a gente até tenta, mas não consegue, porque existe essa falta de politização e que se torna sempre naquele discurso da ideia da ideologia, né? Então, que esse nosso discurso aqui, dessa nossa bolinha que nós temos, ele acaba chegando no outro lado da bolha como se fosse um discurso ideológico. E daí existe novamente um rechaço das nossas pesquisas, né? E um rechaço dos lugares de fala que são importantes para a gente. Né? Porque quando a gente acha que esse discurso está ideologizado, partidariamente, porque não é político, né? É partidário. Quando ele está ideologizado de forma partidária, que não está, não é isso que a gente está fazendo, né? Mas as pessoas rechaçam esse discurso, que é o que acontece com o discurso do feminismo no geral, né? Eu acabei de ler um livro, eu até mandei para a Adri um livro que eu acho que depois a gente tem que estudar também, nesse nosso grupo de feminismos. Se chama O Mito da Beleza.
É um livraço, assim, livraço mesmo grande, sabe? Um livro grande. E, e eu tenho tentado conversar com ele, sobre ele, né? Sobre esse livro, e pensar, e ela trata muito a questão, desde a década de 90, sobre o rechaço ao feminismo, né? Que sempre foi colocado nesse lugar da mulher feia, a mulher feia feminista, né? Porque feminismo é ser coisa de mulher feia, essa é coisa de ser mulher, e ainda existe aquele discurso da mulher que é feminista porque é peluda, da mulher feminista que é suja, da mulher Mal feminista que é amada, mal a mal amada, amada, a falta de pinto, né? É isso aí, maltratada. esse discurso, ele continua se repetindo. E sempre que eu li esse livro, me vinha à mente, sempre que, lógico, ele é um livro da década de 90, ele fala sobre, basicamente, como a indústria da moda destruiu a nossa autoestima, né, durante toda a vida, desde a década de 40, ele até puxa antes disso, né, mas ele fala de como a propaganda destruiu a nossa autoestima, naquela época nas revistas, agora na internet, porque eu fico imaginando que agora isso se propaga de uma maneira muito mais intensa com a internet, né, porque essas imagens de propaganda estão aí na nossa cara o tempo todo, né, a gente não precisa nem procurar, elas estão, antes a gente comprava a revista, agora não, elas avançam acima da gente, né, as imagens da internet. E eu sempre, todos os capítulos que eu li, eu pensava assim, tá, mas nós estamos falando aqui de uma pesquisadora branca, e para as mulheres negras, que ainda nem tinham esse lugar, né, na propaganda. Agora, muito timidamente, a gente vê a mulher negra participando de propagandas, né, de marcas que são consideradas marcas de esquerda, que vocês podem perceber quem é que coloca as mulheres negras nas propagandas, né? A Natura, que agora é uma marca de esquerda, né? Ou outros produtos de beleza. Mas o que eu estava falando é assim, se esse lugar do discurso que a gente acha que ele já que a gente já tem dificuldade entre a nossa bolha, a ideia é de estourar essa bolha, né? Como é que a gente vai falar junto fora da bolha? Eu acho que está aí a nossa grande missão nesse momento, né? Estourar nossas bolhas e tentar chegar do outro lado de uma forma que não seja rechaçado, né? Como se fosse, lá vem o discurso da feminista louca de novo. Porque esse é a lógica do discurso, né? Muito bom, Maria Laura. Eu queria só aproveitar um ganchinho da Maria Laura, né? Que dentro dessa dimensão, além do combate, o rechaçamento aos feminismos, nós temos as mulheres que a gente fica se questionando, que mulheres são essas, né? Se a gente pensa no processo da Damares, né, o que esse desgoverno está fazendo em relação às políticas das mulheres de desmonte das conquistas anteriores, né, e do quanto evidencia um projeto político em curso desde o golpe de 2016, né? Quando atacaram a presidenta Dilma, tinha todo um processo misógino, né, de campanha, de manipulação midiática em cima da presidenta, né? Então, hoje nós continuamos esse processo e a forma como tem sido tido mulheres-chave nesse projeto nefasto é assustador, né? O que aconteceu com a menina de 10 anos no episódio do aborto, que é aquela desgracenta da Sara que divulgou os dados, que é aquela mulher, aquela jovem ativista lá do lado negro da força, né? E tem ainda aquela professora lá paulista que também disse que a menina recebia, né? Que ela devia ter sido muito bem paga para estar tendo relações sexuais com esse homem desde os 6 anos de idade. São mulheres falando. Exatamente. Como é que a gente lida com isso, né? Então, a dimensão da pluralidade e da problematização desses lugares de fala, da não essencialização, né? Então, quando a gente fala das mulheres ou fala do feminismo, essa diversidade, essa pluralidade é fundamental para a gente não cair nessas contradições, né? E é realmente muito difícil, não é, gente? A gente vê essas mulheres... as mulheres que foram na porta do hospital gritar que essa menina era uma assassina, não é? Esses processos de desumanização é assustador demais.
Mas passem para as colegas, quem mais quer, senão a gente monopoliza a fala, com toda a nossa angústia. Bom, eu estou a primeira vez aqui. Opa! Eu estou a primeira vez aqui, estou ouvindo, né, as falas de vocês e por que eu vim aqui? Justamente nessas questões femininas, né? Acho que a pessoa, eu acho que é bem abrangente esse universo feminino, isso que a Maria Laura falou ainda há pouco sobre a questão da imposição da beleza, né? Da mulher ter um padrão e de tudo mais, isso que a Ana colocou agora também, próprias mulheres, elas se colocam, né, como contra aquilo que é tão óbvio, né? Então, está sendo um aprendizado. Só para compartilhar que eu estou aqui só escutando e tentando entender o contexto de tudo. Muito bom, Josiane, muito, perfeito, assim. Mas é importante que a gente também entenda que existem muitos discursos, essa intersecção, que essa construção dessas mulheres, a gente pode colocar a própria Damares, a desgracenta lá que a Adriana falou, lá que divulgou o nome da menina. Todas essas mulheres, elas são também construídas dentro de uma intersecção, aí que por onde vai muitas coisas, vão muitos discursos que acabam construindo essas pessoas. Só que o que a gente tem que fazer? Eu concordo com a Maria Laura, nossa, isso aí também é uma angústia minha, essa questão da gente romper as bolhas, poder chegar às pessoas, porque muitas vezes você vê estranhamentos, Eu vou contar um exemplo para vocês. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela é empregada doméstica. Só que os patrões dela, defendem um discurso de direita muito forte. Apesar de tudo que possa ser ao contrário, eles defendem esse discurso. E eles sempre falaram muito para ela sobre, a partir desse discurso, E outro dia ela estava me contando que ela revidou esse discurso. Que ela revidou. Então, ela falou a partir do lugar dela, de mulher negra, pobre, empregada doméstica. E o que ela escutou? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, porque você não tem, assim, praticamente assim, você não sabe o que você está falando, porque você não tem instrução. O que você é? Você não é nada, então você não sabe o que é. Então, essa autorização do discurso. Então, isso está acontecendo de maneira muito prática. Mas eu vi exatamente o desmerecimento a partir do discurso do outro. E assim, o que ela fez? Ela disse, olha, eu não falei mais porque eu preciso do emprego, eu preciso do trabalho. Mas aquilo que eu acredito ainda está dentro de mim. Então, passa por muita coisa. E você, Josiane, que está aí dentro de um curso de administração, você sabe que isso passa pelo econômico, passa pelo social, passa por tudo isso que a gente também tem que levar em conta quando analisa esse tipo de questão. Então, esses tipos de mulheres, elas são construídas nessas intersecções de muitos discursos que dão como resultado esse tipo de coisa. E a pessoa se acomoda naquele discurso, se acomoda naquela percepção, se acomoda, e aí passa a olhar o outro como o outro. Começa a olhar o outro como o outro, de fato, como a gente viu na nossa discussão da semana da outra semana. É o outro e pronto. Bom dia, pessoal. Só vou falar um momentinho. Estou assistindo e fiz algumas anotações. É importante sempre ressaltar, né, o espaço do diálogo, né, que ele sempre é bem-vindo, né, independente da posição ideológica, né. Só que temos sim que chegar tipo um consenso, tipo de humanização das mulheres, das crianças, né, que com essa pandemia também estão ficando muito à mercê, né, ficam às vezes na casa de outros porque os pais têm que trabalhar, né? E aí a gente vê assim, no olhar, e quando pergunta alguma coisa para as crianças, né?
como é que está sendo esse negócio? Não, por um lado está sendo legal, mas a carência afetiva deles é muito grande, né? E as mulheres brancas, que foi comentado aí também, pela Rosalie, elas, mesmo com classe social elevada e tudo, elas também não têm poder de fala, porque o poder de fala é calado elas com o cartão de crédito, sabe? Então, é limitado também o poder de fala, né? A gente sabe que tem, né? Ah, não, é porque só a mulher branca, a mulher negra, pobre, não. Mesmo as mulheres, né, gênero feminino, com poder aquisitivo, né, não empoderadas, mas com poder aquisitivo, elas também são caladas, né? Não, ó, tá aqui teu cartão de crédito, deu para ti. Não fala, sabe? Não age. Quem tem o controle da situação, elas não estão no controle. Não no sentido de controlar, de estar no comando, mas de estar junto, seja num relacionamento, seja de estar junto e participar junto. Né, vamos mudar alguma coisa aqui na empresa. Chama, né, todo mundo, vamos lá. O que a gente pode mudar? Onde é que essa mulher vai falar? Ela tem esse poder de fala dentro da empresa? Não, eu como, né, eu acho que isso é melhor, penso que dessa forma. Será que ela tem? Às vezes, ela é uma ou duas na empresa e os demais são todos homens e acabam ficando silenciadas, como a professora agora, a Miriam, falou, eu preciso do meu trabalho, né? E muitas vezes elas são tão competentes, ou até mais competentes do que os homens que estão ali, e poderiam contribuir muito mais, mas acabam se restringindo no poder da fala por estar numa minoria, né? Ou também por, às vezes, querer falar, não, agora não, vamos deixar depois a gente ver isso. Quando é o que a mulher propõe, né, na empresa, não, depois a gente vê. E é esse silêncio que a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? Seja numa construção de um diálogo, né, muitas vezes não embatido, mas num diálogo construído. E esse é um processo que eu acho que vai ser constante. E penso que esse processo, tanto de empoderamento das mulheres, seja ela branca, pobre, indígena, tem que começar nas escolas, tá? Tem que começar nas escolas. 5º, 6º ano, tem que começar a trabalhar isso, sabe? Em coletivo. Não, vou trabalhar as mulheres separadas dos meninos e vou empoderá-las. Não. Trabalhar esses assuntos, trazer pequenos textos, né, reflexões para esse contexto. Porque senão né, cresce e cai nessa mesma malha que a professora ali falou. Continua essa bola, a gente fica dentro dessa bola e não sai, né? Não consegue não capacitar, mas dialogar com, né, outras pessoas que não estão nos debates. Foi isso que eu anotei. Deixa eu ver o que eu anotei, Mar. Foi isso que eu anotei. Obrigada pela fala. A Nátia está falando de uma sociedade patriarcal, né, Nátia? Que precisamos desconstruir nessa nossa luta. É claro que reconhecemos que as mulheres negras, falar que nem a Cotirene, né, foram acidentadas, né, e vivem situações muito maiores do que tantas outras, mas não podemos perder de vista que a nossa sociedade ela é patriarcal, e a mulher de determinadas classes, grupos étnicos, né, raça, elas foram acidentadas, né, nesse processo dessa sociedade que nós vivemos, em patriarcal, imperialista, colonialista, nacionalista, e por aí vai. Eu estava escutando ali a Ana Júlia falando sobre a questão da educação, aí eu lembrei da minha experiência, né, que eu estudei numa escola que o meu ensino fundamental, eu estudei numa escola onde era dividido as salas de aula dos meninos, a sala de aula das meninas, e dentro da gente tinha as aulas, né, as disciplinas normais, mas tínhamos atividades práticas que eram feitas divididas também. As meninas iam aprender a costurar, bordar, fazer tricô. Eu aprendi tudo isso na escola, tá? A costurar, cozinhar. Tinha até uma cozinha experimental dentro dessa escola, tudo. Enquanto os meninos aprendiam mecânica, enquanto
Então, eles faziam, os esportes que eles praticavam também eram diferentes. Gente, eu estou falando aí do final dos anos 70, início dos anos 80, não faz tanto tempo assim. E eu lembro que nós, meninas, ficávamos olhando pela janela enquanto estavam lá naquela sala, onde tinha uma professora nos ensinando a fazer tricô, por exemplo, e a gente olhava pela janela, via os meninos correndo lá fora, brincando de bola lá no pátio, no campo, e a gente queria tanto estar lá, mas o nosso lugar, o nosso espaço era aquela sala com medidas, fazendo, aprendendo a fazer coisas para o nosso enxoval. Então, pensando assim, então, essa educação ela é super importante, mas a gente também tem que pensar na qualidade dessa educação e para onde que essa educação está indo, né? E de que maneira isso está sendo implementado, porque ao invés dela promover uma transformação, ela é capaz de piorar ainda a situação. E eu concordo que o espaço da escola é um lugar muito potente, né, de pensar essa transformação, de promover essa reflexão, mas ainda, né, pensando no que a Mariela ela falou, da gente poder perfurar essas bolhas, de que modo, né, e o texto aqui, né, da Djamila Ribeiro, na página 89, ele aponta algumas possibilidades, no sentido de que a partir do momento que se abre, né, para esses diferentes discursos, não se busca uma epistemologia da verdade, de um saber absoluto, né, mas sim se chama para essa reflexão, né, que as diferentes autoras, né, que ela vai trazendo, ela se propõe a pensar a partir desse desvelamento dos processos históricos que colocam determinados grupos em posições subalternas, né, que é pensar, então, mesmo, vamos pensar em outros espaços em que a gente pode, né, desconstruir esses saberes e promover, né, essas diferentes escutas, a partir dessa reflexão mesmo, de como que foi sendo constituído aí, né, ao longo da história, né, essas posições sociais que são dadas de forma tão naturalizadas, mas elas são frutos de uma dominação, de uma colonização, de uma sociedade, né, patriarcal, né, de classista, né, e que o primeiro passo, então, dentro dessa batalha discursiva, da gente pensar aí essas diferentes vozes, excitar essa escuta, né, é entender e partir desse lugar, porque de que forma que ele é desautorizado? Tá? Como a gente viu nos capítulos anteriores, discutiu no último encontro, a partir da linguagem. A linguagem também carrega simbolismos, né? A gente deu o exemplo, aqui vou retomar, que na página 87 e 88, ela também traz uma citação da Quilomba, né? Que ela vai contrapor aquilo que, quando eles falam, é científico, quando nós falamos, não é. Aí aquela contraposição universal, específico, né? Objetivo, subjetivo, neutro e pessoal, racional e emocional, imparcial e parcial, e que dentro, né, desses binômios sempre tem aquele que é a distorção, né, que vai romper com aquele discurso universalizante, né, como se, quando a gente fala, a gente está falando da nossa opinião. E aí eu também acrescento aqui, que eu, né, usei de exemplo também, né, no nosso último encontro, que determinados grupos são vistos como tribos, né, e não, mas a gente fala de um lugar de uma sociedade civilizada, né, como isso contrapõe também o pensamento dominante e legitima, né, determinadas regiões se falam dialetos, né, como se houvesse uma complexidade, né, menor, né, na linguagem, enquanto, né, a sociedade europeia, a gente se fala diferentes línguas, né, tem uma conotação aí diferenciada na própria linguagem, né, é crença, é misticismo de determinados grupos, enquanto que outros têm religiões, né, o que isso quer dizer quando a gente fala né, de crenças e quando a gente está exaltando a religião, esse reconhecimento. Então, o poder, como ele está nas entrelinhas também da nossa linguagem, nosso discurso, que as palavras também carregam aí significados, né, que também estão nessa trama aí dessas relações de poder.
Então, assim, nesses espaços, seja na empresa, né, que a gente sabe que as mulheres hoje ocupam menos cargos de liderança, mesmo no funcionalismo público, né, continuam ganhando menos que os homens, né, e tudo isso, então, tem que ser trazido para esse debate, né, e é claro que vamos encontrar resistência, porque existe uma sensação de ameaça a esses grupos que estão hoje no poder, que são privilegiados, mas que enxergam, né, e desautorizam os outros justamente porque se acham ameaçados, como que se fosse uma equação igual, e sendo que partimos de lugares muito diferentes, né? Então, eu acho que o ponto aí para essa chamada, para essa reflexão, é justamente promover esse desvelamento aí desses processos, né? De exclusão, de marginalização e silenciamento desses grupos, né? A história já deu um grande salto nisso, Ju, quando ali nos anos 50, 60, quando ela trouxe os excluídos da história, né? Quando ela traz esses grupos excluídos para o debate. E a gente percebe, assim, que quando também o outro lado da força, o outro lado também pensa da mesma forma, assim, quando a gente ouve discursos do tipo, o Holocausto não aconteceu, a ditadura não foi isso que vocês pensam, não, sabe? Quando essa negação do passado, quando essa negação do passado acontece, é percebida porque realmente se tem a noção do quanto, do poder que esse passado tem no nosso presente e no nosso futuro. Gente, A Rosalinda que está aí. Bom dia, Rosalinda. beijo. Bem-vinda. Nos vemos Obrigada. em setembro. A gente vai combinar como vamos fazer em setembro e daí passamos para você também. Beleza, obrigada aí pelo convite. O grupo está maravilhoso. Beijos. Beijo. Inclusive, meninas, é isso, assim, a gente tem que deixar uns minutinhos para a gente conseguir combinar o próximo encontro. Eu queria aproveitar só para falar que gostei muito da colocação da Natan e da Ju, para a gente fechar o livro, né, com essa provocação, assim, de como a gente se implica, né, de transformar esse estado, né, esse estado de coisas tão lamentáveis, né, e como a gente se apropria desses estudos para nos nutrirmos, né, de forças para fazermos as nossas batalhas cotidianas. E aí a gente vai começar no nosso próximo encontro em setembro, né, a gente vai começar o estudo do racismo estrutural, é um livro de peso, assim, quem já teve a oportunidade de ver o Silvio falando, ele é do direito, né, então para nós, eu falo por mim, na pedagogia, né, a gente às vezes tem algumas dificuldades em relação à densidade teórica, né, não sei, eu estou ansiosa, assim, para o estudo desse livro, e aí eu queria ver com vocês, meninas, assim, se a gente consegue de alguma forma, mobilizar outras participantes a estarem com a gente nessa linha de frente, assim, das apresentações, que eu gostei muito. A Ju hoje trouxe os slides, eu trouxe os outros apontamentos nos outros encontros, então ajuda a gente, né, quando a gente tem alguém que faz uma espécie de síntese, né, dá um pontapé inicial no debate, né, e aí no caso do livro, nós temos 4 capítulos, mais a introdução, ele é bem denso, então eu dividi, assim, um capítulo por dia, então nós teremos 4 encontros, né, e aí queria saber se alguém teria disponibilidade, interesse, e se dispunha a fazer a apresentação do dia 8/9, que é a introdução, e o primeiro capítulo, Raça e Racismo. Ô, Adri, eu me disponibilizo, mas não para o dia 8. Dia Sim. 8 eu não consigo, tá? Mas depois, na outra semana, eu consigo. Bravo, então você fica com racismo e ideologia, que é o segundo Ótimo. capítulo. Tá. Eu posso fazer o dia 8, Adriana. Muito bem, a Miriam, então, daí se alguma colega do NEAB também quiser ajudar a Miriam, ó, porque a introdução
e o raça e racismo, tá? Aí a Maria Laura fica com, para o dia 22, racismo e ideologia. Tá? Tá, combinado. Combinado. Daí depois a gente tira os outros, que daí é racismo e político. Nossa, na verdade são 5. É racismo e político e racismo e direito, vai ter que ser no dia 5 de outubro. Aí é melhor a gente já dividir, quem conseguir ler e ir organizando, é mais fácil, não é? O que vocês acham? Acho Eu posso, ótimo. eu posso pegar racismo e política, que é do dia 5 de outubro. E eu posso ficar com. Tem mais um, né? Aí você fica com racismo e direito. Tá, e a gente estende o convite aqui também, né? Tem os alunos, tem o Mário, a Yara, né? Que também já participaram, né, do GEMPA, estão orientandos também, para contribuir, de repente a gente pode fazer junto também, tá? Da mesma forma que a Adriana sugeriu. E daí a gente deixa por último racismo e economia, que daí eu vou convidar depois, se elas virem, que é a turma da Juliana Lessa, que é minha colega na UDESC, e ela disse que não ia conseguir participar desse primeiro livro da segundo semestre, da Djamila, mas que ela tinha bastante interesse de vir e convidar estudantes que ela está trabalhando na pesquisa em educação. E daí ela já está lendo o livro, de repente ela topa fazer do Racismo e Economia, que é o último capítulo do dia 19/10, tá? Depois eu falo com ela, mas então, ó, ficou assim, ó. Eu e a Ju vamos fazer o próximo do dia 5/10, que é Racismo e Política, eu faço, e a Ju, Racismo e Direito. Pode ser, Ju? Ju? Sim, Gri. Então tá. Depois eu passo para vocês, mas é só para a gente combinar aqui. Porque, assim, na experiência que eu estou tendo lá no grupo de estudos da Eliette Safiotti, que é da União de Mulheres, assim, é bem legal essa coisa de que as pessoas vão também se envolvendo, né, nesse processo de preparar e tal. Então, ficou divididinho, só vamos depois confirmar o último se a Ju topa. Tá? Combinado. E aí, Adorei a discussão hoje, viu? Obrigada aí também pelas contribuições, participação aí de todo mundo. Acho que hoje foi, né, bem democrático também. Muito bom, muito rico quando a gente tem bastante troca. eu achei também muito bom. A todas e todas aqui, o Mário não falou, mas a todas e todos, se o Mário quiser falar, mas para Dri, cortou. terminar, é um livro Tá denso cortando, Dri. e tem muita gente Tá cortando bastante, Adriana. Não dá para entender. entender o que você está Esse dizendo. Eu acho que a Adriana caiu, né? é Acho que caiu. minha net aqui que tá ruim, eu vou Tem escrever aqui aí? no chat, tá? Podem fechar Tá. a reunião. Estou aqui, mas podem ir fechando, gente. Muito obrigada. Quem quiser falar. Adorei o debate também. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Adorei também. Até uma próxima. Obrigada pelo encontro, meninas e menino, que o Mário tá ali quietinho. Beijo, boa Ótimo semana. encontro. Muito obrigada. Boa semana a todas. Até a próxima. É.
Valeu, Ju, lindo esses slides, viu? Arrasou. Eu mando a divisão dos capítulos, tá? Tá, passa para nós. Tá bom. Tchau, se cuidem.